Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, estamos neste domingo pela manhã, agradecendo, Senhor, o favorecimento com quem tem nos atendido, possibilitando-nos o bem-estar fisiológico para buscarmos a harmonia e o equilíbrio espiritual. Agradecendo o discernimento e o bom senso que nos possibilita uma caminhada mais segura. Agradecendo a orientação dos nossos mentores espirituais, que tanto tem nos favorecido no dia a dia, nesses movimentos de ansiedade, de agitação, da turba que está diante e em torno de nós. Agradecendo, enfim, Senhor, a Tua presença nos nossos movimentos sociais, familiares, profissionais, mas acima de tudo nos nossos movimentos íntimos, de melhora, de luta e de trabalho. Que a Tua paz esteja no nosso ambiente e esteja nos nossos corações. Que assim seja. Veja, nós estamos trabalhando o livro Justiça Divina, do Emmanuel. O livro Justiça Divina, ele tece comentários sobre o livro da codificação, que é o Céu e o Inferno, ok? Hoje nós vamos trabalhar o segundo capítulo, que é Hoje Ainda. Mas, antes de nós entrarmos neste capítulo, nós vamos ver qual trechinho do céu e inferno que ele aborda para nós. Na semana passada, ele trabalhou um trecho relacionado ao purgatório, lembram? Quem veio lembra do purgatório? Nós até falamos do inferno, lembram? Alguém viveu o inferno essa semana? Falamos das camadas do inferno, né? Conforme Dante foi colocando, depois Galileu, Ptolomeu lá na Grécia Antiga, para a gente entender como que o céu e o inferno foi trazendo para nós. Trouxemos a questão do purgatório, porque, segundo o que a igreja trouxe para nós, como que pode uma pessoa que pega uma mentirinha pagar com a mesma moeda com uma pessoa que tirou vida de outras pessoas? Por isso foi criado o purgatório. E fomos trazendo a ideia que a gente discutiu no primeiro capítulo do livro Justiça Divina, que vai comentar um trechinho do purgatório. Hoje nós vamos trabalhar aqui, que é Hoje Ainda, do livro Justiça Divina, que trabalha um itemzinho do capítulo 7. O capítulo 7 se chama As Penas Futuras. Penas Futuras. São códigos, e aqui o 8º código, que é o que o livro vai trabalhar para nós, 8º código da pena futura. Porque a gente acha que a penalidade está só aqui na Terra, né? Mas tem a penalidade, quando fala pena futura, já está falando de penalidade que a gente poderá sofrer na próxima encarnação. Ou nas próximas. Tá claro? Que significa lei de ação? De ação. E aí no 8º item, no 8º código penal, são 33 códigos. 33 códigos. No 8º código está assim: sendo a infinita justiça de Deus, o homem e o mal, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. O que ele está colocando para nós no 8º código? Tudo é levado em conta. Tudo que a gente faz nessa terra de Deus é levado em conta. Seja do lado positivo, seja do lado negativo.
Então, isso já faz com que a gente se avalie. Como que estão as nossas relações? Como que estão? Como que estão os nossos perfis mentais? Como está o nosso perfil de pensamento? Qual o pensamento que hoje predomina em nós? Positivo ou negativo? Depende. O pessoal que está me vendo ali está achando que eu estou falando para eles, estou falando para o público. Agora tem público aqui, aí vocês podem responder. Qual o pensamento que predomina? Depende. No geral é qual? Negativo. Isso não depende não, gente. Basta você parar para pensar como que você amanhece o seu dia. Louvado seja Deus ter acordado 4h40 da manhã. Ou você fala, mas que droga que eu acordei essa hora? Qual o pensamento que é positivo? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Que é positivo é o primeiro. Você não me irrita, Cátia. Você veja, o primeiro é positivo. Acordei mais cedo, estou cheio de energia, acordei com saúde, ainda que seja 4h40. Ainda que seja 5h40. Ainda que seja 6h20. Acordou, está saudável, está ótimo. Não passou mal a noite, teve uma noite de sono, ótimo. Mas no primeiro movimento vem uma indignação. A indignação é positiva ou negativa? Negativa. Aí a gente começa o nosso dia. Aí você começa o seu dia. Aí o portão, na hora de sair na sua casa, o portão trava. Na hora de você sair, o portão trava, você indo para o trabalho, só que você já está saindo normal. Atrasado tá normal. Aí o portão trava. Na hora que ele trava, qual o primeiro sentimento que vem? Oh, meu Deus, muito obrigado por testar a minha paciência no dia de hoje. É esse pensamento? É o quê? Irritação. E aí, no primeiro vem a irritação. Logo depois a irritação se transforma em xingatório. Mas que droga também esse portão. Não, acabei de arrumar essa porcaria. Começa a xingar o portão, matéria morta, feita de carbono, e a gente xinga. Ou seja, começamos o dia envolvido com o lado negativo. E assim a gente vai levando os dias. Então o que o céu e o inferno está colocando para nós? Isto é levado em conta. Claro que depois dessa irritação, aí vem um outro movimento. Qual o outro movimento? Nossa, como eu comecei agitado o dia de hoje. Não fiz nenhuma prece. Começou o movimento de pensamento positivo. Ou seja, de conformidade com o Velho Testamento. O que Jeremias coloca para nós? Jeremias, capítulo 4, versículo 14. O que ele está dizendo? Não acredito que vocês não lembram. Está lá na Bíblia. Aqui, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Porque a gente vai pensando. Na hora que você vê que você está tenso, está ansioso, está irritado, começou assim o seu dia, aí vem o outro lado, que é o pensamento, fazer o avesso disso aqui. Quando eu coloco o que está predominando, gente, por que está predominando? Jeremias, Velho Testamento, 400, 500 anos antes de Jesus, ele já falava do pensamento negativo. E até hoje a gente está favorecendo o pensamento negativo. Só que o nosso movimento, agora eu estou colocando a gente, que o nosso movimento é fazer movimentos diferentes, positivos. Eu não posso ficar repetindo isso mais. Nós temos 2.200, 2.600 anos de pensamento negativo. Nós estamos mais de 2 milênios envolvidos com situações negativas. Indignação, raiva, tristeza, angústia, indisciplina, preguiça, desânimo, apatia, agressividade. Gente, são muitos séculos. E aí, olha a forma que o Emmanuel trabalha para a gente no livro Justiça Divina. Não esperarás pela fortuna a fim de servir a beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Não esperarás pela fortuna para fazer algo por alguém. Não espera. Não espera.
Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Ou seja, olha o que o Zé Grosso coloca para nós. Então, cuidado com essa. Na hora que eu estiver ganhando dinheiro, aí eu começo a trabalhar em favor do próximo. Aí o Espírito Zé Grosso coloca assim: cuidado, quem descansa não alcança. Quem descansa não alcança. Então, deixa eu pegar 2 exemplos aqui. O primeiro, meu tio. Eu vou usar o senhor porque é parente, né? Tá no sangue lá. Tá. Meu tio, você está com quantos anos? 78. 78. Meu tio chegou para mim agora mesmo e falou assim: ô Emerson, tô bem de saúde. Aqui, me arranja um lugarzinho aí para fazer uma tarefa. Falei: tio, não me pede não, que eu te peço para dar banho em menino, você não vai aguentar carregar. Ele falou: não, mas eu passo sabonete. E a toalha? E a toalha? É só carregar. Eu falei: não, tio, vamos com calma, nós vamos achar uma tarefa. Ontem eu estava lá no Sheila, uma senhora chegou para mim e falou, aí terminou a palestra. Então, na hora que eu terminei a palestra, ela chegou para mim e falou assim: nossa, que bom te encontrar aqui, que não sei o que e tal. Elogiou, falou, depois falou assim: sabe quantos anos tem? Sabe quando é que eu cheguei aqui no Sheila? Eu falei: não, quanto que só chegou? 1955. Eu falei: a senhora chegou aqui em 1955? Eu ainda estava na treva. Eu não tinha passado pelo movimento de reconciliação com a espiritualidade para depois reencarnar. E a senhora já frequentava o Sheila? Ela falou assim: já frequentava. Você não tinha nem reencarnado. E aí eu vou te contar uma coisa. Eu estou com 96 anos. Eu sou costureira aqui. Além de outras tarefas, eu sou costureira. Sabe o que as pessoas me pedem? Para eu passar a linha na agulha para elas, que o povo está enxergando, não. E eu estou enxergando sem óculos. Estou enxergando sem óculos, 96 anos. Não tomo nenhum tipo de medicamento. Eu acho que Deus está me dando essa saúde, que Ele está querendo alguma coisa comigo. Eu falei: mas é provável. E para Deus fazer isso com a senhora, é provável. Tá claro? Ou seja, veja o movimento que Ele está fazendo. Muitas vezes, na pesquisa do ouro, gastamos o próprio corpo em cansaço infrutífero. Às vezes, atrás do material. Você fica ali esperando, não, mas numa determinada época, numa determinada hora, você fica aguardando. Quando é que você vai fazer? Começa hoje. Por isso é que o tema é hoje ainda. Aí o que Emmanuel coloca? Cede hoje ainda a pequena moeda de que dispões em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que 1 milhão indefinidamente sepultado no cofre. Se você puder atender o pão do faminto, vale mais do que aquilo que guarda no cofre, indefinidamente, independente da quantidade. Então você imagina o que nós podemos estar fazendo. E aí um exemplo. Há um tempo atrás, anos atrás, eu estava numa lanchonete e aí um garoto entrou e pediu se podia pagar alguma coisa para ele. Ele pediu dinheiro, eu falei assim: eu não vou te dar o dinheiro não, mas eu pago o lanche, escolhe o lanche que você quer. Aí ele escolheu o lanche lá e tal, paguei o lanche. Na hora que eu estava no caixa, paguei o meu lanche e fui pagar o lanche da outra pessoa, do garoto, aí quem estava atrás de mim na fila, pegou e falou assim: fica sustentando vagabundo, por isso que o mundo está desse jeito. Eu senti que falou para mim. E aí eu virei para trás, porque naquela época eu ainda não dava conta de ficar calado. Hoje eu já dou conta, mas naquela época eu ainda não dava. Eu virei para trás e falei com ele assim: se o senhor tivesse um carro para ser lavado, colocaria esse carro na mão desse garoto? Claro que não, ele vai me roubar. Se o senhor tivesse um lote para ser capinado, o senhor colocaria a enxada na mão dele para ele limpar o lote? Claro que não, não conheço, sei lá se isso vai virar uma arma. Eu falei: como tem pessoas que pensam como o senhor, existem garotos que estão como ele. Ele não falou mais nada, paguei o lanche e fui embora. Aliás, foi até bom em não ter falado nada, porque no tom que eu estava, poderia acionar em mim um outro perigo, tá claro? Em sair da agressividade verbal e partir para um outro lado.
Mas eu já estou no progresso, menino. Tá certo? Então você imagina bem, a gente não precisa de esperar o ouro para fazer o bem. Apareceu a oportunidade, vai lá e faz. Muitos falam assim, eu não vou ajudar com dinheiro, não, porque ele não sabe o que ele vai fazer. É claro que se você já tem o histórico da criatura, você não vai fazer julgando, mas se você sabe que o histórico da criatura já é fazer daquela doação a droga, fazer daquela doação o álcool, paga o lanche. E é isso que o Emmanuel está sugerindo. Faça o simples. Só que ele está sugerindo, cede hoje. Aí ele diz para nós assim, não requestarás a glória acadêmica. Então, peraí. Antes, aqui agora ele vai falar da questão acadêmica. Cuidado para a gente não entrar. Tem uma frase do Milor Fernandes, que ele diz assim, é importante ter, sem que eu ter te tenha. Repetindo, é importante ter, sem que eu ter te tenha. Ou seja, não vire instrumento daquilo que você tem. Não vire escravo daquilo que você tem. Você pode ter lote, você pode ter apartamento, pode ter sítio, pode ter dinheiro. Não se escravize por isso. Aí a Joana de Ângeles, no capítulo 2 do livro Leis Morais da Vida, intitulado... Não é o capítulo 2 não. Ali ela está falando ali, o capítulo 2 está falando sobre lei de adoração. No livro Leis Morais da Vida, eu não sei o número do capítulo, o capítulo se chama O Dinheiro. O Dinheiro. Aí, entre as várias colocações que ela fala no capítulo, ela coloca para nós assim, o dinheiro é um meio e não uma meta. O dinheiro é um meio e não uma meta. Utilize em seu favor, mas utilize em favor de outros. Mas essa colocação do Milor Fernandes, quando ele disse para nós sobre essa questão de atendermos o bem material sem nos escravizarmos, é uma colocação de Pedro. Pedro apóstolo. Pedro apóstolo. Quando ele coloca para nós que o homem se torna escravo de tudo aquilo que o domina. O homem se torna escravo de tudo aquilo que o domina. Trazem a questão da tecnologia hoje. Pedro falou isso há 2000 anos. O homem se torna escravo de tudo aquilo que o domina. Vocês imaginem que nós nunca tivemos tanta facilidade para a gente se comunicar, nunca, em época nenhuma da humanidade, e nunca vivemos tanta solidão. Nunca. A gente está comunicando com o mundo inteiro, mas cada um no seu aparelho, no seu quarto, no seu aparelho, no seu escritório. Mas está comunicando. E sai desse movimento de comunicação solitário. Como a Joana de Ângeles coloca para nós no livro O Homem Integral, fatores de perturbação, quando ela coloca 5 fatores de perturbação da alma, e um deles é solidão. A gente tem o dinheiro para comunicar, a gente troca o aparelho, facilita o aparelho, aumenta o acesso à tecnologia, conhece os meandros para facilitar contatos e continuamos solitários. As famílias vão para a mesa e ali no momento que elas estão na mesa, cada um com o seu celular. Cada um com o seu movimento de isolamento social. E agora, isolamento familiar. Oi, Ana. Engraçado não. É interessante que com essa pandemia que nós vivemos, a primeira coisa, volta para casa todo mundo, né? Sim. Todo mundo para dentro de casa. Quer dizer, gente, atenção, acorda, família, né? Tô com toda a nossa tecnologia. Primeiro, paninho na cara e voltar para dentro de casa. E parece que mesmo assim a gente ainda não entendeu, né? O que isso veio nos trazer nesse momento, nesses 2 anos e tantos, né? Que a gente, e a pandemia vem, vira e volta, e os índices vêm e volta. Pediu a gente simplesmente para voltar para dentro de casa, para a gente ter com os nossos, né? Para a gente estar ali junto com os nossos, e a gente ainda não entendeu. Então, atentemo-nos, até porque só essa questão do retornar para dentro de casa, a questão do retornar, não é necessariamente a gente se isolar dentro de casa.
Eu vou retornar, mas eu não vou me isolar. As pessoas retornaram e estão se isolando. Tá, Valdemir? Mas existe aquela questão das doenças, do comportamento e o vazio da alma. O celular é uma tecnologia. Mas as pessoas, se eu pego o celular, eu vou ligar para o parente para me falar mal do outro. A pessoa, quando vê a mensagem, já não vai querer. Então, na verdade, o celular é vítima daquela tecnologia. O celular não é vítima nem algoz, né? O celular é só o celular. O dinheiro não é vítima nem algoz. O dinheiro não é bom nem mal. O dinheiro é dinheiro. Depende de quem o emprega. O aparelho depende de quem o emprega. Ou seja, volta de novo às nossas questões. Dependendo das relações que nós estamos criando, nós vamos permanecer com o pensamento negativo e usar o instrumento para negativar as relações. E aí olha o que Emmanuel disse: não requestarás a glória acadêmica para colaborar na instrução, muitas vezes na porfia da conquista de lauréis. Para a inteligência, desajustarás debalde a própria cabeça. Muitas vezes, quando ele fala na porfia, na insistência da conquista dos louros, dos diplomas, da vitória, para a inteligência, desajustarás a própria cabeça. Então, como que nós estamos utilizando o conhecimento que a gente tem? Nas nossas relações, como que nós estamos utilizando o conhecimento que a gente tem? Atentemos-nos para isso. Avalie o que você conhece. Você está divulgando, você está guardando? O que você tem feito? A pergunta 898 do Livro dos Espíritos, 809, porque fica parecendo assim, então não é para a gente estudar mais? É para parar e já começar a pregar? Aqui, sendo a vida na Terra uma estadia temporária no mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, concorda que a gente está aqui de forma temporária? Todo mundo concorda? A gente tem que preocupar com o futuro? Temos ou não? Será útil que a gente se esforce por adquirir conhecimentos científicos que só diga respeito às coisas e necessidades materiais? É útil a gente se preocupar com os conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Ou não? Podemos se preocupar com as questões científicas? Podemos. Podemos. A gente não pode ficar só preso nas questões científicas. E não achar que é só a partir dos estudos científicos é que nós faremos a nossa evolução moral. Não é. Esse alicerce, gente, aí o que, olha, uma frase que eu separei, a resposta é grande: nenhum conhecimento é inútil. Nenhum conhecimento é inútil. O que ele está dizendo para nós? Preparemos-nos para a gente usar o científico em nosso favor. A gente precisa dele. A gente precisa dele. Agora, isso nos permite fazer questionamentos, é claro. Quando a gente escuta, por exemplo, agora inventaram um telescópio. Alguém sabe o nome do telescópio novo? Vocês estão sabendo que inventaram um telescópio novo? Para quê? Para eu contar para vocês. Se vocês não sabem, é para eu contar. Porque se soubesse, ele se chama James Webb. James Webb. Ele saiu daqui, talvez do meu tamanho, ou um pouquinho maior do que eu. Depois de quando chegar aonde o destino dele, gente, é o universo, é o espaço sideral. Ele é muito mais potente do que o Hubble. Foi investido nele mais de 25 bilhões de dólares. Quando a gente vê essa soma, esses valores, a gente assusta. Qual que é a proposta dele? Ele vai fotografar, depois de 6 meses que ele chegar lá não sei aonde, depois de 6 meses, ele vai se abrir. E ele é do tamanho de uma casa. E ele começa a mandar fotografias da Terra, porque os cientistas estão querendo descobrir a origem do universo. E aí, é muito legal. Porque descobrir a origem do universo significa arrogância. Significa arrogância. Tanto que o Livro dos Espíritos, no início do Livro dos Espíritos,
quando vai falar a respeito de Deus, ele vai colocar se desde a origem existe a matéria. Desde a origem existe a matéria. E aí ele responde, olha, a origem é Deus. Nós não temos acesso à origem de Deus. Desde a origem existe a matéria. Quando os cientistas mandam para lá, para conhecer a origem do universo, entrou a nossa arrogância. Será que a gente que está aqui com 30, 40, 50, 70, 80 anos, nós vamos conseguir descobrir a origem do universo? Difícil demais, gente. Agora eu vou tirar esse valor investido lá, eu vou tirar esse valor investido lá e vou tentar ajudar os viventes da Terra. Nós estamos com aproximadamente 3 bilhões e 400 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Nós estamos aproximadamente 2 bilhões de pessoas sem água potável no mundo. Nós estamos com uma média de 800 mil a 1 milhão de pessoas saindo da vida pelas portas do suicídio por ano no mundo. Nós estamos com guerras, nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos com 25 pontos de guerra no mundo. Não é Ucrânia e Rússia. Estamos com 25 pontos de guerra no mundo. Imaginem se a gente pegasse esses valores na minha cabeça e fizesse movimentos de reflorestamento. Por exemplo, quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2004? O Wangari Maathai, uma queniana. Nós vamos ver o jornalista André Trigueiro falando no seu livro Espiritismo e Ecologia, e ele fala a respeito de Wangari Maathai, e o Wangari Maathai, uma queniana que saiu do Quênia para fazer a sua formação, depois de fazer a sua formação em ciências biológicas, saiu para fazer a sua especialização, foi para os Estados Unidos. Quando ela voltou para o Quênia, ela viu que Nairobi e as outras cidades estavam infestadas de mal-estar, de miséria, falta de saneamento básico, falta de hospitais, falta de infraestrutura para atender a quantidade de pessoas que estavam indo para a capital e as cidades próximas. E ela foi buscar para entender por que que isso estava acontecendo. Por que que as pessoas estavam saindo do campo e indo para a cidade? Porque mais de 70% das pessoas que estavam envolvidas com o interior que saía da capital, mais de 70% não tinha energia elétrica, não tinha mais florestas, porque eles já tinham derrubado as florestas para fazer lenha, para fazer fogueira, para esquentar comida, para fugir do frio. Eles já tinham derrubado as florestas. Derrubaram as florestas, os rios secaram. Os rios secaram, os animais foram embora. Começou a fome, começou a sede e eles foram para a capital. Concentraram-se na capital. E começou a falta de infraestrutura. E ela fez o maior projeto de reflorestamento do mundo. Ela plantou aproximadamente 30 milhões de árvores. 30 milhões de árvores com uma equipe de quenianos. E aí ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2004. E aí perguntaram para ela por que reflorestamento é merecedor de um Prêmio Nobel da Paz. Ela falou, se é merecedor do Prêmio Nobel da Paz, eu não sei dizer. Mas que se nós não fizermos reflorestamento nesse planeta, vai faltar água. E a briga não vai ser por petróleo, vai ser por falta de água. E as pessoas vão morrer por falta de água, porque sem água não tem saneamento básico. Sem água não tem higienização. Sem água aparecem doenças. Nós vamos ter problema por falta d'água. E ela desencarna 6, 7 anos depois, ela desencarna deixando um projeto na ONU de reflorestamento para o mundo. E o projeto dela está engavetado. Então vocês imaginem, nós humanos estamos investindo bilhões lá fora para conhecer a origem do espaço e não estamos investindo aqui.
Agora, eu estou colocando no sentido lato. Imagine se a gente conseguir fazer educação no nosso movimento. Aí, educação acadêmica, educação religiosa, educação moral, com um pouquinho que a gente já tem. Porque nós já temos, gente. Nós já temos. Sabe aquelas palavrinhas mágicas que ensinaram para nós? Muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor. Conhece? Todo mundo conhece? Por que a gente não emprega o raio dessas palavrinhas? Muito obrigado, dá licença, me desculpe, por favor. A gente aprende lá na escolinha. E aí, à medida que a gente vai crescendo, cresce conosco o orgulho, a arrogância, a vaidade. E aí a gente não atende às palavrinhas mágicas e acabamos não transferindo isso para os nossos filhos. Estou dando exemplo dos nossos filhos, dentro de casa. Imagina nas vias sociais. Tá claro isso? Então, o que o Emmanuel está propondo para nós? Aí vamos ver a fala dele. Ampara ainda hoje o irmão que anseia pelo alfabeto. Ampara ainda hoje quem anseia pelo aprendizado. Ampara hoje. Aí ele diz assim: leve explicação que induza alguém a libertar-se da ignorância, que vale mais que o diploma nobre guardado inútil. Vale mais você ajudar alguém do que o seu diploma guardado inutilmente. Leve explicação que induza alguém a libertar-se da ignorância, vale mais que o diploma nobre guardado inútil. E aí vou pegar aqui com vocês uma palavra, para a gente avaliar. Atualmente, atua ou mente? Atualmente, atua mente, atua ou mente? De uma palavrinha, a gente disseca essa palavra, e a gente começa a entender o que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento. Atualmente, a sua mente, ela atua ou mente? Porque quando falamos de mentira, nós estamos falando que tipo de exemplos que a gente está dando? Que tipo de orientação que a gente está dando? Elaine Marasca, no livro Saúde se aprende, educação é que cura. Saúde se aprende, educação é que cura. Isso não é um livro da Lavra Espírita. A Elaine Marasca, ela é médica em São Paulo e ela escreve para a gente falando sobre a saúde. E ela coloca sobre salutogênese. Salutogênese. E ela vai falar sobre a gênese da saúde, sobre a origem da saúde. Ela fala sobre salutogênese. Gente, a saúde começa na nossa mente. A nossa mente é o resultado das nossas conquistas espirituais. Mas aqui também começam as doenças, lembra? Nós já falamos disso, que Emmanuel ensina isso pra gente no livro Consolador, na pergunta de número 96. Emmanuel já ensina isso para nós, que a origem das doenças também estão na nossa mente. Ora, quando Elaine Marasca fala para a gente no livro Saúde se aprende, educação é que cura. Veja, educação é que cura. Então, é para nós atuarmos com a nossa mente, segundo o que a gente já conhece, atuarmos hoje
e não mentirmos para nós mesmos e para o outro. Não mentirmos. Quando eu falo mentir, é omitir o conhecimento que a gente já tem. Passa para frente. Quanto mais a gente estuda, mais perigoso fica. Vocês estão notando isso, né? Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente é cobrado. Mas é importante que a gente passe para frente. Porque você guardar isso, acumular, desencarnar, recheado de conhecimento, corre o risco de chegar no plano espiritual sedento de amor. Porque não fez. Porque não fez. Então, vou passar para vocês 3 situações importantes para a gente avaliar nessa relação de aprendizado. Ele coloca para nós aqui: leve explicação que induz alguém a libertar-se da ignorância. Leve explicação que induz alguém a libertar já vale mais que o diploma nobre guardado inutilmente. 3 caminhos para a felicidade. 3 caminhos. Primeiro, ensina o que você sabe. Ensina o que você sabe. Segundo, coloque em prática o que você ensina. Coloque em prática o que você ensina. Terceiro, pergunta aquilo que você ignora. 3 caminhos para a felicidade. Ensina o que você sabe, consciência. Coloque em prática aquilo que você ensinou, exemplo. Pergunta o que você ignora, humildade. Consciência, exemplo, humildade. Se a gente está buscando ser feliz de alguma forma, começa hoje, com essas pequenas colocações que o Emmanuel traz para nós. Tá claro? E onde é que ficou a caridade? Onde é que ficou o quê? A caridade. Ensina o que você sabe. Caridade. Ensina o que você sabe. É a caridade. Coloque em prática o que você ensina. Caridade. Pergunta o que você ignora. Caridade para com o outro, aonde ele vai também te ajudar te informando. E caridade para consigo, aonde você vai se ajudar aprendendo. Na realidade, essa pergunta que a André está fazendo para nós é exatamente a colocação do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade, louvado seja Deus. Até que enfim vocês responderam. Coisa boa, viu? Tá claro? É a Adriana. Ah, prazer, Adriana. Eu falei André. Gente, desde quando eu te conheço, eu te chamo de André. Meu Jesus. Eu sei. Foi de outra encarnação. É porque eu não tenho, minha memória não é boa. Por isso. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão a oportunidade de auxiliar. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. A gente precisa de ter poder para ajudar alguém? Precisa? Não precisa. Não exigirás ascensão ao poder a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão a oportunidade de auxiliar. Faz o que você puder, você não precisa ter poder para isso. Não precisa ter poder para isso. E olha, não precisa nem da gente avaliar. Por quê? Não é o poder que abre espaço para nós ajudarmos. Não é o poder. É a boa vontade. É seu estado íntimo que abre espaço. Ah, mas se tiver o poder, pode ajudar. Pode atrapalhar. Que depende do seu estado. O que Gandhi coloca para nós? Se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, coloque nas mãos dele poder, dinheiro e poder. E você vai saber quem ela é. Ô, gente, isso é muito profundo. Se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, ele está falando de moral. Coloque nas mãos dele dinheiro e poder, e você vai saber quem ele é. Porque você imagina, quando nós fazemos referência aqui, nós lembramos de capítulo 8 de Romanos, quando Paulo, conversando com os romanos,
nos versículos 19, 20 e 21, ele fala para nós, sabe de quê? Corrupção. Sabe o que ele escreveu esses 3 versículos? Ele veio no Brasil naquela época. Ele veio aqui e viu tudo. Ele falou, a hora que eu chegar em Roma também, eu vou escrever para os romanos, para eles não repetirem o que os brasileiros estão fazendo. Naquela época. Então você imagina, aqui ele fala de corrupção. Ele fala de corrupção. Quando a gente vai lá no capítulo 42 do livro Os Mensageiros, André Luiz explica para a gente esses 3 versículos. André Luiz não, Aniceto, conversando com André Luiz, explica para a gente esses 3 versículos sobre corrupção. E aí a gente vê a profundidade com que Paulo está falando. Que às vezes a gente lê os versículos e a gente não tem noção da gravidade. Lendo os versículos não tem noção. Quando a gente vê a explicação do Aniceto, a gente vê a profundidade que é. Vocês imaginem que nós estamos atolados nessas dificuldades. E olha, mesmo atolados, o país está funcionando, as pessoas estão trabalhando, mesmo com as lideranças confusas, nós estamos funcionando. Vocês veem que existe um governo íntimo e um governo espiritual que nos atende para além das questões humanas. Vocês estão entendendo? Para além das questões humanas. Claro que se o humano pode compartilhar em favor, o sofrimento diminui. Se o humano não contribui, o sofrimento está para todos. Se tivéssemos um acesso melhor, aí eu volto na educação, se tivéssemos um acesso melhor à questão da disciplina, não estaríamos nas dificuldades que a gente está abraçando. Por isso que no Novo Testamento, Paulo já fala contra a corrupção. Tá claro? Pode falar, Rondinho. Tem uma frase da Madre Teresa, né, que quando eu li, eu achei assim simples, mas a profundidade e uma frase que mexe com a gente. Ela fala assim: nós não podemos permitir que as pessoas que cheguem até nós saiam piores do que ela chegou. Eu fico pensando, será que nós estamos tão ruins assim, as pessoas dando um conselho, eu não tenho condição de dar um bom conselho, de orientar, então eu estou em treva mesmo. Jesus fala, o reino do céu está dentro de bola, o inferno também está. Né? Sim. Não tem a palavra de Deus dar uma orientação, que não sai melhor do que ela chegou. Então está muito ruim. Né? É verdade, mas vocês já notaram como Jesus era bem-humorado, né? Vocês lembram de Jesus rindo? Não, nem eu. Eu não sei nem se ele tinha dente. A gente não via Jesus sorrindo, mas ele era muito bem-humorado. Eu acho que ele sorria, que era uma beleza só. Porque ele falava essas coisas, o reino dos céus está dentro de você. E a gente se achando o inferno. E ele falava que o reino do céu estava aqui dentro. Aí ele chegava e falava assim, vós sois Deus, e pode fazer a mesma coisa que eu. Delírio. Jesus delirava. É claro, como? Vós sois Deus, pode fazer. Aí ele chegava para o cego de Jericó e perguntava ao cego. Como é que é o nome do cego? Bartimeu. Chegou para Bartimeu e perguntou. Bartimeu foi lá buscando a cura. Ele é cego. Olha só a analogia. Ele é cego e foi buscar a cura. Aí Jesus olha para ele e fala assim, o que você quer que eu faça? Se ele é cego e foi buscar a cura, o que é para Jesus fazer? Jesus estava bem-humorado, não estava? Estava bem-humorado. Bartimeu podia ter falado assim, eu queria um cão-guia, Senhor. E uma bengala para me ajudar a guiar o cão, dar nele uma... E olha, Jesus perguntou para ele. Por que Jesus perguntou para Bartimeu? Porque ele avaliava o quê? O íntimo. Mas o que ele avaliava? O discernimento do pedido. O discernimento do pedido. Nós vamos ver lá em Lucas. Quando ele vai falar para nós, pedi e dar-se-vos-á, no capítulo 11, no versículo 9, Lucas,
Daí, corrija aí para mim se eu estiver errado, meu filho. Pelo amor de Deus. Lucas, no capítulo 11, no versículo 9. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Por que Jesus está colocando isso para nós? Para avaliar o discernimento. Mas Deus já sabe tudo, todo mundo sabe que Deus sabe. Mas Ele quer saber o nosso nível de discernimento para traçarmos esse pedido. Nós já pedimos N coisas que a gente não é atendido. Pedimos ou não pedimos? Você quer um exemplozinho simples aqui. Quem já fez qualquer fezinha no jogo, levanta a mão para mim. Quem já fez? Estou achando meio pouco. Pode levantar com vontade. Quando a gente faz a fezinha, nós estamos querendo o quê? Ganhar. E aí a gente vem com as promessas de caridade. Mas nós vamos ajudar tanta gente. Agora, desse grupo todo que jogou, quem ganhou, levanta a mão para mim. Tá difícil. Ganhou para ajudar muitos. Mas quem tem esperança? Isso, mas aí todos nós temos esperança, porque é a esperança que move a gente. Gente, aqui, é igual casamento. O que move o casamento é a esperança. Se a gente começar a escutar as coisas que falam do casamento, ninguém casaria, gente. Ninguém casaria. Mas o que move? A esperança. A gente vai lá e casa. A gente vai lá e casa. Por quê? Porque todo mundo sabe, casamento é igual submarino. Ele pode flutuar, mas foi feito para afundar. É igual submarino. Tá claro? Mas a esperança move a gente. Aí vem a esperança e faz a gente ter filhos. Que fé? Filho? Esperança que faz a gente ter filho. Gente, é o investimento mais caro do mundo. Mais caro do mundo. É o investimento mais caro do mundo. E com um índice de retorno quase zero. Correndo risco de, no retorno, eles ainda te internarem no asilo. Tá claro? É o investimento mais caro do mundo e com um retorno quase zero. Quase. De vez em quando, um sorriso a gente já... Tá certo? Ou seja, o que nos mobiliza? A esperança de novo. A esperança de novo. Mas é esse mesmo movimento do joguinho? É. Entretanto, como que nós estamos usando tudo isso em nosso favor para fugirmos do movimento de corrupção? Que é o que o Emmanuel coloca ali para nós. Ou seja, batei e abrir-se-vos-á. Veja e esteja atento àquilo que está sendo colocado. Tá claro? Olhou aí para nós, Adair? Sim. É isso? Adair, tem uma fala do Pedro. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu anotei aqui, olha, eu citei aqui, Pedro fala para nós que o homem se torna escravo daquilo que o domina. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, eu anotei aqui, para a gente que está anotando. Olha o que ele fala então, para a gente fugir desse movimento, para fugirmos desse movimento. Acende hoje ainda para essa ou aquela criança extraviada a luz do caminho certo. Acende hoje, o que você pode oferecer para a criança extraviada? A luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva um menino a buscar o melhor, vale mais que a posição brilhante sem proveito para ninguém. Pequeno gesto que estimula. Lembra quando eu citei do Obama? Pequeno gesto que estimula. Lembram? Estava, para quem não estava aqui, estava lá Obama, com 10 anos de idade, perguntou para a avó dele. O que ele perguntou? Afirmou para a avó dele: vovó, vou ser presidente dos Estados Unidos. Olha aqui, olha a fala de Emmanuel. Pequeno gesto edificante que incentiva um menino a buscar o melhor, vale mais que a posição brilhante sem proveito para ninguém. O que adianta a gente brilhar se esse brilho ninguém vai se alimentar dele, gente? O que adianta a gente conhecer se aquilo que a gente conhece ninguém se alimenta daquilo? Se a gente não divulga, se a gente não passa para frente, se a gente não exemplifica, o que adianta?
Mais vale pequeno gesto edificante que incentiva uma criança a buscar o melhor. Mais vale. E aí ele falou para a avó dele, 10 anos, vovó, vou ser presidente dos Estados Unidos. E aí ela chegou para ele e falou assim, vai que você consegue. Vai que você consegue. 4 palavrinhas. A nossa lógica talvez não tivesse essa resposta para ele. Talvez, por causa do nosso perfil desesperançoso, que imaginem 3 condições palpáveis que ele não chegaria à presidência. Primeiro, negro. Segundo, ele nasceu no Havaí, que não tem tradição política nenhuma. Nasceu em Honolulu. Você já ouviu falar em Honolulu? A gente só vê nos filmes, nas aventuras. Nasceu no Havaí, em Honolulu. Nasceu negro, que não tem tradição nenhuma. Política, que não tem tradição nenhuma. E o nome dele é origem muçulmana. Barack Hussein Obama. Tudo pregava contra. O que ele fez? Estudou. Tudo pregava contra. Ele estudou, gente. Ele entrou numa das melhores universidades do mundo, que é Harvard. Mas dentro de Harvard, ele entrou na melhor faculdade de direito do mundo. E desde o primeiro período até o último, ele foi o melhor aluno de direito da faculdade de direito de Harvard. E lá ele montou uma pesquisa científica para os estadistas, para juristas, aonde a revista dele ganhou repercussão nacional. Ele criou como aluno. A bagagem que ele tinha, com 10 anos, ele recebeu um estímulo da avó. Claro que já tinha um direcionamento espiritual, mas ele recebeu um estímulo da avó dele. Vai que você consegue. E ele trabalhou em cima disso. Ele também não ficou na porta acomodado esperando as oportunidades baterem. Isso não funciona. O que nós temos para oferecer para aqueles que nos buscam? Tá claro? E aí, Marcos, no capítulo 10, no versículo 14, Marcos vai falar para nós: deixai vir a mim as criancinhas. Ou seja, aproxime a criança da espiritualidade. Aproxime da espiritualidade. Aproxime. No nosso caso aqui, aproximemos os nossos filhos da evangelização. Aproximemos os nossos filhos da mocidade. Aproximemos os nossos filhos do estudo. Aproximemos os nossos filhos de Deus. Aproximemos da espiritualidade. Façamos o melhor por eles. Porque é o que a gente tem para oferecer hoje. A educação que a gente tem para oferecer é essa. Aproximemos. Se lá na frente eles mudarem de ideia, é um direito deles. Eles são livres. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos a nossa parte. Ok? E aí Emmanuel diz assim: não solicitarás feriado para socorrer os aflitos. Ai, gente. Não solicitarás o feriado para socorrer os aflitos. Eu não sei se ele falou de alguém aqui. Parece que isso não é nem para o movimento espírita. Muitas vezes, reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente, ou seja, sem proveito, o tesouro dos dias. Esperando o dia do feriado, esperando o domingo chegar, esperando, não, quando eu tiver de férias eu vou fazer, que eu vou acontecer. Não, quando eu aposentar você vai ver. Ô, gente, quantos estão esperando esse movimento? Qual que é a alegação que a gente faz? Estou sem tempo. Sem tempo. Sai Baba, divide o tempo para nós. Não divide? Sai Baba viveu na Índia. Sai Baba viveu na Índia. E ele coloca que nós temos que aprender a dividir o dia em quantas vezes? Nosso dia é dividido em 3, não é? Ele pede para a gente dividir como? Nós dividimos 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer, 8 horas para o sono.
E ele pede para a gente dividir o dia em 4 vezes. 4 vezes. 6 horas para o trabalho, 6 horas para o sono, 6 horas para a caridade, 6 horas para o lazer. Dividir o dia em 4. Ele coloca que se nós conseguirmos dividir o dia em 4, nós chegamos no ponto do equilíbrio. Nem mais nem menos para outros. Isso está num livro que se chama Sadhana. Sadhana em sânscrito, que é a língua que falava lá que fala na Índia e algumas regiões, próximo ali, Bangladesh, Paquistão. Em sânscrito, sadhana significa disciplina. O livro se chama Disciplina, uma busca interior, que é um jornalista que fez entrevista com Sai Baba. Talvez um dos homens mais evoluídos, mais lúcidos que passou por nós aqui na Terra no século XX. Muitos de nós nem o conhecemos. Ele construiu universidades, escolas de ensino médio, escolas de ensino fundamental, hospitais. O hospital mais bem equipado de toda a Ásia, ele construiu com a caridade. Médicos do mundo inteiro vão lá estagiar. Certa vez, Divaldo Franco estava passando mal na casa do caminho, e Divaldo Franco tinha escutado falar de Sai Baba. Aí ele mentalizou, falou, já que meu amigo lá do Rio falou em Sai Baba, entre Sai Baba que está na terra e Jesus que está do outro lado, eu vou mentalizar Sai Baba, porque Jesus está longe, né, muito ocupado. Ele pensou em Sai Baba. Quando ele termina a oração, Sai Baba está do lado do quarto dele, em espírito. Dá um passe nele, ou seja, ergue as mãos sobre Divaldo, depois vai embora. 3 anos depois, Divaldo Franco vai na Índia. Quando ele vai na Índia, ele vê aquela fila de pessoas para conversar com o Sai Baba, e aí ele entra na fila. Quando o Sai Baba é que vem cumprimentando as pessoas, não é a fila que andava, era Sai Baba que andava. Na hora que ele chegou perto do Divaldo não sabia o que ele faria. Ele bateu de joelho no chão e abraçou as pernas de Sai Baba. Quando ele abraçou as pernas de Sai Baba bate a mão no ombro dele e fala com ele, levanta, nós temos muito para conversar. A gente já se conhece. Você não lembra que eu fui lá na sua casa? Você não lembra que eu fui lá na sua casa? Lucidez. Eles ficaram conversando 3 dias sobre a destinação do planeta e as atividades de filantropia, de auxílio, a proteção da espiritualidade sobre a Terra. 3 dias. Sai Baba coloca para nós que é dividir o dia em 4. Você aproveita o seu tempo, divide em 4. 6 para o trabalho, 6 para o lazer, 6 para o sono, 6 para a caridade. Aí vocês estão assim, 6 para o trabalho, o patrão não vai deixar, exatamente. Ele não vai deixar 8. Você vai ter que reduzir em outro lugar. Pode ser no sono. Diminui em outro lugar. Porque o seu patrão, você não precisa se preocupar que ele já distribui às 8. Aí vocês estão pensando, Emerson, mas eu já não tenho as 6 horas de lazer. É claro que você tem. Essa todo mundo tem. Porque quando você não está trabalhando, quando você não está dormindo, você está em lazer. Sabe aquele horário que você está no ônibus, na plataforma, todo mundo suado lá, empurra para lá, empurra para cá, você está em pleno lazer. Isso é lazer, gente. Para pensar, você não está dormindo, e não está trabalhando, porque você já bateu o seu ponto da saída, você não está dormindo nem trabalhando. Olha o lazer. 6 horas da tarde. Tá? Aí a estação você pode escolher, você pode ficar à vontade, que todas estão ótimas para o lazer. É um inferno. Tá claro? Então, você está em lazer. Só que Sai Baba pede para dividir o dia em 4. Isso é uma caridade, Emerson. Eu não estou negando. Só de estar ali naquele tumulto ali já é uma caridade. E pensando em Deus? Então, veja bem. Muitos estão aguardando o feriado para socorrer os aflitos. Reclamando, muitas vezes reclamam tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás sem proveito o tesouro dos dias. De tanto reclamar, não estou tendo tempo, não vou dar conta de fazer, eu nem vou começar, porque se eu começo, depois do mês que vem não dá para eu ir, é melhor eu já nem ir.
Ah, não, porque sabe por que eu não vou? Porque às vezes acontece algum imprevisto. Nós somos disso, gente. Se acontecer algum imprevisto, eu vou ter que faltar. Então é melhor eu nem começar. Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a aprovação envolve em lágrimas. Que conforto que você pode levar para alguém? Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência amarrado à preguiça. Vou repetir. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência amarrado à preguiça. No capítulo 35 do livro Coragem, o Emmanuel fala para a gente, ele faz para a gente um estudo sobre a preguiça. Nós fizemos um videozinho sobre a preguiça que se chama... Tem um outro nome lá aqui. Um ensaio sobre a preguiça. É um vídeo de meia hora, a 35 minutos, pegando as falas de Emmanuel do capítulo 35 do livro Coragem. Aquele capítulo, na realidade, cabe um seminário. Nós falamos meia hora ali, que é um ensaio sobre a preguiça. É muito legal porque o nosso criador das artes, o que grava, o Cássio, ele me colocou quase abraçado com o bicho preguiça ali. Tá? Tudo que eu abomino, mas ele colocou o bicho preguiça do lado lá no vídeo assim. Então, veja bem, uma hora de esclarecimento vale muito mais do que a gente ficar preso à ociosidade. E aí ele coloca para nós: não percas a ocasião para o teu heroísmo, nem aguarde santidade compulsória para demonstrações de virtudes. Não perca a oportunidade que a gente está tendo, nem aguarde situações compulsórias que vão te angelizar para você fazer alguma coisa por alguém. Aproveita hoje. Por isso que o tema é hoje ainda. Hoje ainda. É costume a gente falar da falta de tempo. E falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. É necessário que a gente tenha disciplina. Se você tiver disciplina, dá para fazer tudo. Como é que os espíritos conseguem fazer tudo que eles fazem? Vira e mexe, a gente encontra a espiritualidade está em diversos estados. Estou falando só de Brasil. Em diversos estados, atendendo diversos doentes. Quando a gente vai lendo André Luiz, aí a pessoa faz uma oração, chega Alexandre com André Luiz, chega o Aniceto, chega Clarencio, chega Gúbio, chega os orientadores. Como é que eles dão conta de tantas tarefas do lado de lá, atender tantos encarnados do lado de cá também? Como é que eles dão conta? Disciplina. Disciplina, gente. Não é difícil a gente ter essa orientação. Na realidade, se a gente se aprofundasse no entendimento e na prática da orientação de Emmanuel para o Chico, disciplina, 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 se aprofundássemos, não precisaríamos de mais nada. Disciplina para estudar, disciplina para trabalhar, disciplina para comer, disciplina para alimentar, disciplina para dormir, disciplina para passear, disciplina nas reuniões de família, disciplina. Nós ainda temos muitas dificuldades em lidar com ela. Se tivéssemos um pouquinho mais de disciplina, a gente daria conta de tudo e harmoniosamente. Sem a gente criticar, sem agredir. Disciplina. Respeite o seu estado íntimo e se ajude. Tá claro? E aí, no último parágrafo ele coloca para nós assim: comecemos a cultura das boas obras hoje ainda. Comecemos a cultura das boas obras hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Aí ele volta no item 8º do capítulo 7, que é Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, no parágrafo 8º, quando ele falando desse código que ele está comentando: comecemos a cultura das boas obras, hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça divina.
Tá claro para todo mundo? Ficou difícil o estudo? Tranquilo? Pois é, nosso tempo acabou. Então a gente vai ter que encerrar mesmo. Eu achei que ia dar para fazer o seminário, mas não vai ser hoje. Hoje ainda. Hoje ainda. Nós vamos encerrar hoje ainda. Então veja, aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem, gente. Faz o melhor que você puder. Aonde estiver, faz o melhor que você puder. Faz o melhor que você puder. Enquanto não tem condições melhores para fazer, melhor ainda. Faz o melhor que você puder hoje. Daqui a 6 meses, você já vai ter condições melhores para fazer melhor. Daqui a 3 anos, condições melhores para fazer melhor. Faz o melhor que você puder, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ok? Hoje ainda. Comecemos? Nós vamos fazer a prece para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo, confiantes na tua presença, nos nossos ambientes e nos nossos corações. Fique conosco, que assim seja.